Muito boa tarde, pessoal. A gente vai sair para dar uma volta aqui no bairro mesmo, a pé, com as crianças de carrinho. São 7h20 da noite aqui, mas ainda tá bem claro lá fora. E a gente vai trocar uma ideia sobre um assunto que tá rolando aí, sobre estabelecimentos que estão cada vez mais frequentes, proibindo crianças de frequentá-los, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso daí. A Vanessa que me pediu pra gente gravar um vídeo sobre isso, pra expor algumas ideias. E vamos lá, a gente se vê lá fora em 3, 2, 1, fui! E aqui estamos. Vou ter que preparar o carrinho aqui das crianças que tá no porta-malas do carro. E aí a gente vai começar a trocar uma ideinha aí. A Vanessa quer falar algumas coisas a respeito disso, que eu achei bem interessante, que a gente tava conversando em off. Vamos ver como é que vai ficar. Até já. Muito bem, galera, vamos ao assunto do vídeo agora. Tive que voltar, cara, botar um moletom que o bagulho tá tipo esfriando. Isso me dá um certo desespero, porque isso quer dizer que o verão tá acabando e a temperatura começa a despencar essa época do ano. Mas vai subir de novo. Vai, né? Esperamos. Semana. Mas agora pro final do dia já começa a despencar, né? Mas deixa de firula e vamos direto ao assunto. A Vanessa quer falar um pouquinho a respeito dessa situação aí de estabelecimentos estarem restringindo a entrada de crianças. Vamos virar aqui? Só uma pausa aí. Vamos virar aqui? Vamos. Então. Restringindo a entrada de crianças. Pois é, alguém mandou em algum grupo que eu faço parte essa matéria, perguntando o que a gente achava a respeito e tal, e acabou que as pessoas comentaram, né, a respeito. Eu vi também essa publicação no Facebook, onde eu li os comentários das pessoas, e o que me deixou assim um pouco intrigada, eu ia falar até no... Vamos atravessar só rapidinho? Vamos. Eu ia falar no Insta Stories, mas eu falei, não, por que não gravar um vídeo Insta Stories? Fica, né, tem que ficar cortando toda hora. Então, sim, quais são os pontos que eu queria colocar? Né, o que me incomodou a respeito desse assunto? Claro que a matéria em si, né, na matéria, não sei quem viu essa matéria, tinha uma... parece que um restaurante que fez uma chacota, que os cachorros, né, os pets eram bem-vindos para entrar, mas que as crianças, por favor, deixassem amarradas do lado de fora. Claro que eles fizeram uma brincadeira. Muito de mau gosto, né? De mau gosto, né? E provavelmente tiveram alguma criança arteira que entrou lá e deve ter feito uma baderna e levou eles a fazerem a brincadeira de mau gosto, né? Mas... E aí, qual que é, na verdade, o ponto que eu vi dessa situação que me intrigou? Foi que eu vi muitas pessoas comentando, não, porque os pais brasileiros não educam seus filhos. Não, porque porque lá no Brasil é assim mesmo, porque lá no Brasil... E eu fiquei assim, não, peraí, lá no Brasil, isso que me deixou um pouco, assim... vamos dizer, não concordando. Eu não tô aqui criticando a opinião de ninguém, veja, né, amor? Isso daqui é a opinião, né? Não tem certo ou errado. Mas deixa eu te contar um segredo. Criança é criança igual em qualquer lugar do mundo. Não é porque é Canadá ou Brasil. São pais em qualquer lugar do Exatamente. mundo. E eu costumo dizer... Existem pais que educam, existem pais que não. Existem crianças mais difíceis, outras mais fáceis. E eu costumo dizer que quanto mais arteira é a criança, mais tô nem aí é o pai, entendeu? Então... Não necessariamente, vai. Existem pais que se incomodam muito, sim, com os filhos que são arteiros, mas... A maior parte não é bem assim, né? Mas tudo bem. Não tô dizendo que meu filho é anjinho. Por exemplo, no nosso caso. A gente se preocupa muito com isso. E criança faz as artes dela, entendeu?
E não tem como querer que eles sejam um mini adulto, né? Então, e não são. Exatamente. Então, o que eu queria, na verdade, dizer que a minha opinião, eu não estou criticando a de ninguém, eu não estou brava, chateada, nem nada de ninguém, mas eu não acho que aqui as crianças sejam mais educadas. É que a gente tem que atravessar aqui, gente. Vamos atravessar. Já voltemos. Vamos enfiar o carro. Então, voltando, né, depois de atravessar a rua, eu não acho que isso seja um problema do Brasil. Era esse o ponto que eu queria chegar. Eu conheço crianças no Brasil extremamente bem educadas, né, Clara? Assim como eu conheço... Ai, é que ele tá passando aqui. Desculpa aí. Então, assim como conheço crianças extremamente mal educadas no Brasil, crianças extremamente educadas e mal educadas aqui. Eu acho que, de novo, minha opinião, não estou criticando a sua ou de quem quer que seja. Eu acredito que no Brasil existe um ponto que hoje em dia é muito forte. Eu também estou falando Brasil, mas na real é São Paulo, né, Fá? Que a gente... Eu não sei se é o Brasil todo assim, pra não, falar esse caso específico que a gente tá falando aqui aconteceu em São Paulo, tá? Exatamente. E em São Paulo existe sim uma coisa que acontece hoje em dia, que é a realidade de São Paulo, que as mães voltam a trabalhar, os pais voltam a trabalhar muito cedo, né? A criança aí com 4 meses, quando com sorte 6 meses, os pais voltam a trabalhar e a criança vai para uma creche, né? E qual que é o trabalho da creche? Qual que é o trabalho da creche? Educar, ensinar? Não! Olhar o seu filho. Exato. Garantir que ele esteja seguro. Exato. Que ele não se mate. Porque você não pode deixar a criança sozinha. Então você tem que deixar com alguém que vá olhar, cuidar. Ainda que existam lugares que introduzem alguma coisa aí escolar, ensinem uma coisa ou outra, sim, existe, né? Hoje em dia creches com cara de escolinha. Mas na real, eles são cuidadores, né? Eles são cuidadores, eles estão ali para fazer o trabalho que aqueles pais não podem fazer porque tem que se ausentar para trabalhar. Então, eu acredito sim que podem haver crianças que, por não estarem num convívio tão grande com os pais, aliás, um convívio extremamente limitado, na minha opinião, né? Tem crianças aí que passam tranquilamente 12 horas numa creche. Chega em casa, já vai dormir, no dia seguinte, logo cedo, já tá de novo na creche, entende? Então, o convívio com os pais fica limitado. Exatamente. E aí, o que acontece é que, de repente, essa criança fica um pouco mais arteira, porque não tá tendo ali os pais dando bronca, né, o tempo todo. E mesmo assim, conheço crianças que frequentam creche no Brasil bastante, porque pai e mãe trabalham pra lá, mãe? Pai e mãe trabalham e são extremamente educadas, né? Também não dá para generalizar, mas eu acho que, assim, por conta disso pode haver aí talvez um pouco mais de crianças que são mais arteiras. E aqui, agora comparando mesmo, é mais comum a gente ver famílias que têm aí 3, 4, 5, 6 filhos. E todos eles praticamente ficam em casa, né, Fá? O sistema escolar aqui começa aos 5 anos, isso é escola pública, né? Começa aos 5 anos e a criança começa fazendo 2, 3 vezes por semana por 2 horas. Então, quer dizer, o convívio da criança com os pais é muito maior. E minha filha, o que faz uma mãe com 3 crianças pequenas dentro de casa? Tem que botar limite, a mãe não aguenta, né? Não aguenta, então a criança tem que entrar na linha. Então talvez isso leve a parecer assim que talvez aqui as crianças sejam mais educadas, mas eu não acredito que seja uma coisa que dá pra gente falar no Brasil as crianças são mais mal educadas. Era mais esse o ponto que eu queria colocar. Eu não acho que é um problema do Brasil nem de pais brasileiros, mas sim simplesmente o fato de serem crianças. A gente deu um corte aqui porque tem umas crianças brincando ali atrás. Eu não sei se dá pra vocês verem. Aí a gente não quis meio que atrapalhar ou invadir a privacidade.
Mas falando com relação à criação de filhos, esse é um assunto muito delicado. Não existe um manual de criação de filho, né? E cada nem família... o que é certo e o que é errado, né? O X da questão é não tô como... discutindo o que é certo e o que é errado. O X da questão é o seguinte, é como esse estabelecimento tratou a forma das crianças poderem entrar no estabelecimento deles, entendeu? Como assim, cara? Você fala, deixa teu cachorro é bem-vindo, mas teu filho você deixa amarrado aí do lado de fora? Lado de fora. Que é isso? Pega entendeu? mal, né? Eu amo cachorro, eu amo animal. Mas espera lá, né? Criança que é isso? É uma pessoa. Tem gente, olha, eu acho o seguinte, isso é questão de... Bom senso. De bom senso, exatamente. Aqui no Canadá existe sim restrição para entrar com criança em alguns estabelecimentos. Existe. Normal. É normal. Você tem restaurante que a gente, antes de ir, a gente consulta para ver se pode entrar criança ou não. Dependendo do horário, não é permitido, entendeu? Então é normal, tem que ter. Mas vamos combinar que aqui a maioria dos lugares aceita muito bem. Aceita muito bem, é um lugar preparado. Exatamente, é preparado. Mas existem lugares que não permitem. Não são kids friendly. Kids friendly, exatamente. Mas por quê? Porque talvez é um restaurante com outro foco, uma outra faixa etária, outro... E tudo bem, entendeu? Compreendemos perfeitamente isso, nós como pais de crianças, entendeu? Agora o que me revoltou foi esse jeito desumano de se colocar, de colocar o estabelecimento dessa pessoa aí dessa forma, entendeu? E vale também dizer aqui que existe uma coisa que a gente, depois que a gente é pai, que a gente descobre, às vezes a criança tá cansada, às vezes ela tá num dia mais chatinho, às vezes a criança é um amor, toda vez que você sai, que você leva, a criança fica super bem. E às vezes tem um dia que a criança te pega de surpresa, dá um show, dá um escândalo. E tipo, não é porque os pais não estão educando aquela criança. Não tem aquele dia também que você não quer, que você tá de saco cheio, que não quer fazer nada ou tá mais estressado. A criança também tem um momento dela, ué. Tem, ela é uma pessoa. A criança é uma pessoa, não dá só pra culpar o pai de tudo que acontece e achar porque algum dia a criança foi, deu um escândalo, incomodou alguém, toda criança é assim, ou aqueles pais são maus, né? Não educam seus filhos, gente. Mas é isso aí, cada um eu acho que tem que ter a responsabilidade com seus filhos e saber colocar o limite neles. E inclusive em estabelecimentos, porque realmente, se você vai num estabelecimento que a criança fica correndo e joga pra lá e joga pra cá, tem outras pessoas ali que não estão nessa pegada, entendeu? Isso é extremamente compreensível. Mas é isso aí, cara. Eu acho que a responsabilidade de cada criança é do seu próprio pai. Mas também cabe aqui a gente colocar o nosso ponto de calma aí, gente. Às vezes a criança pegou os pais de surpresa. Não é porque aqueles pais não estão educando seus filhos. A gente tá chegando num parquinho aqui. Vamos deixar o Matheus brincar um pouquinho? Então, deixar o Matheus brincar um pouquinho ali, correr, gastar mais energia. Tá geladinho um pouquinho hoje, né? E a mensagem é essa, galera, que a gente queria passar. Na verdade, a Vanessa queria passar um pouquinho. Espero que ninguém fique aí achando que eu tô criticando alguém, alguma coisa. Não tô criticando nada, tô colocando o meu ponto de vista e você é bem-vindo para colocar o seu ponto de vista de forma respeitosa. Isso aí. Valeu, gente. Até o próximo vídeo.